O baú triplo. Vive um menino chamado João. Tem 7 anos e é pequeno para a idade. O seu cabelo e os seus olhos são castanhos. O seu gosto é de calçar sapatilhas. As suas preferidas são as da Nike. Anda sempre de calças de caguei e usa meias riscas para parecer engraçado. Choveu, faça solada sempre com o banner do Sporting. Um dia o João não sabia como brincar. A mãe tinha de ir à casa da avó, que vivia na aldeia chamada Val de Estufa. Ele decidiu ir com a mãe. Deu um beijo à avó e pediu para ir ao sótão. Para o João, o sótão era mágico. Eu gostava de lá ir porque era o lugar com mais coisas para se divertir que conhecia. Sempre que lá ia, descobria alguma coisa nova. O sótão era muito grande, tinha muitos brinquedos, alguns deles partidos, fotografias antigas, roupas e sapatos que já não serviam a ninguém, várias decorações e até alguma mobília desatualizada. Quando João chegou ao sótão, viu um baú que tinha escrito coisas de outros tempos. Abriu, mas ele estava vazio. Enfiou-se lá dentro, o baú começou aos saltos e a abanar. João não percebia o que estava a acontecer. Queria sair lá de dentro, mas não conseguia. De repente o baú parou. Saiu do baú e reparou que estava num lugar estranho, que ele não conhecia. As estradas eram de terra batida. Ele pôs a andar na esperança de encontrar alguém para perguntar onde estava. Ia sendo atropelado por uma carroça carregada de estrume. Então percebeu que estava invisível. Andou até chegar a um campo onde muitas pessoas trabalhavam. Viu bois a lavrarem as terras. Algumas mulheres andavam a semear trigo. À hora do almoço, uma mulher deixou o seu trabalho e foi apanhar lenha para acender uma fogueira. Depois de haver brasas, pôs bacalhau assado para dentro de um prato. Comprou com azeite e alho toda a gente para comer. Nem lavavam as mãos porque não havia nenhum poço lá perto. Pararam-se no chão e começaram a comer bacalhau, todos do mesmo prato, e a molharem broa no azeite. Bebiam vinho todos pelo mesmo copo. Quando acabaram de comer, foram outra vez trabalhar. Se foram embora ao sol posto. Chegaram a casa, ainda tiveram de arrumar tudo e tratar dos animais. A dona de casa acendeu a lareira e fez o jantar, sopa de feijão com cabeça de porco e couves. Viu que essas pessoas se iluminavam com um candeeiro a petróleo e ouviam rádio a pilhas, pois não havia eletricidade. No dia seguinte, foi andando e ouviu pessoas a cantarem músicas que eu não conhecia, mas que lhe faziam lembrar as músicas dos ranchos, como o Resineiro, a Laurindinha, o Malhão, o Verde Milho. Viu mulheres a lavar roupa no rio em cima de pedras. Punham a roupa branca a corar ao sol. Homens trabalhavam no campo e cantavam à desgarrada, letras inventadas para provocar os outros. Ficou admirado com a maneira de vestir deles. As mulheres usavam saias compridas, avental e blusa de chita, e chale pelas costas. Tinham ainda um lenço na cabeça que tanto protegia do sol como do frio. Soube que tinham à cintura, por baixo da saia, uma algibeira de
espécie de saco feito com retalhos que servia de carteira. Na segunda-feira acompanhou um grupo de alunos à escola. Alguns iam descalços e com as roupas rasgadas. O edifício da escola era uma casa normal, com janelas de madeira e soalho. À entrada havia batas brancas penduradas e os alunos vestiram-nas. Os rapazes se viram para um lado e as raparigas para o outro. João entrou na sala de aula. Continuava invisível e reparou que ao lado da secretária da professora havia um quadro preto, onde se escrevia com giz. Por baixo do quadro havia um estrado e por cima um grande crucifixo. Quando os alunos entraram, ficaram de pé ao lado da sua carteira e rezaram um Pai Nosso e uma Ave Maria. As carteiras eram duplas, de madeira, com o tampo inclinado e os bancos estavam agarrados às mesas. Depois a professora começou a ditar. Todos escreviam, alguns quase a tremer. A professora recolheu e corrigiu os ditados. Por cada erro levavam com a palmatória, também conhecida como a menina dos 5 olhos. Alguns alunos gritavam, outros ficavam com os olhos cheios de lágrimas e outros já estavam tão habituados que não se manifestavam de maneira nenhuma. O ditado era depois copiado 5 vezes ou uma vez por cada erro. Chegou a altura de ir aos mapas pendurados ao lado do quadro. Um a um, de frente para os mapas, os alunos tinham de apontar ou de responder. Quando havia uma resposta errada ou uma falha, lá ia uma canada ou uma reguada. Tudo era silencioso dentro da sala de aula, com exceção dos choros e dos gritos dos alunos, que levavam com a palmatória ou com a cana da Índia. Chegou finalmente o intervalo. Antes de saírem, a professora deu a cada uma colher de óleo de fígado de bacalhau. Devia ter um sabor horrível, pois os alunos faziam cada careta. Foram brincar às apanhadas, ao peão, ao lenço, à carica, ao macaquinho do chinês, à cabra cega, ao arco, ao eixo. Ao meio-dia, alguns alunos foram almoçar a casa, mas outros tinham trazido o almoço de casa. Sardinha com broa, ovo frito, sopa de feijão, azeitonas, com pão de milho. Da parte da tarde veio a tabuada. Os alunos escreviam numa ardósia com um ponteiro. Levantavam a ardósia para a professora ver. Mais uma vez, era uma canada ou uma reguada, por cada resposta errada. Depois da escola, alguns alunos foram pastar as ovelhas e as cabras, fazendo os trabalhos de casa ao mesmo tempo. Iam ainda buscar água para as casas, apanhar lenha ou regar. Os alunos é que levavam a lenha para o aquecimento da escola e eram eles que acendiam a lareira. Às vezes, num intervalo, iam à padaria buscar o pão para a professora. Também eram eles que limpavam a escola, iam buscar água à fonte e cuidavam dos jardins. Durante toda a semana, João apercebeu-se que toda a gente andava ocupada a limpar, lavar, arrumar e caiar as casas e os muros. No sábado, adultos e crianças foram cortar juncos e flores silvestres para enfeitar as ruas e os caminhos das suas casas. No domingo era dia de Páscoa. A dona da casa preparava a mesa da sala
punha uma toalha de linho bordada, um prato com amêndoas, uma almofada, um tabuleiro com alecrim, um jarro com água e um envelope com dinheiro, que era o folar do Sr. Padre. Ainda de manhã, as pessoas vestiam-se o melhor possível. Era a altura em que as crianças estreavam roupa nova. Depois do almoço, em família, ouviu-se uma campainha, anunciava a chegada do compasso pascal. À frente vinha o Sr. Padre com um crucifixo ao lado, o sacristão com água benta e uma comitiva com óperas vermelhas. Toda a família foi para a sala. A porta da entrada estava aberta. O Sr. Padre pousou o crucifixo em cima da almofada para que todos beijassem. O sacristão benzeu a casa, o alecrim e o jarro com água. Recolheu um envelope para dentro de uma saca feita com pano vermelho. O compasso seguiu para a casa vizinha, desejando boas festas a todos. Chegou o dia 25 de abril. Estava no ano de 1974. Viu muita gente na rua. As pessoas pareciam-lhe muito felizes. Algumas diziam: ouvi na rádio, houve uma revolução em Lisboa, o governo caiu. Naquele dia não houve escola. Pelas conversas que foi ouvindo, percebeu que até aí as pessoas viviam numa ditadura. Isto é, os direitos das pessoas até aí estavam muito limitados. E as suas liberdades também. Tudo era controlado. Os livros, o cinema, a rádio, a televisão. Todas as atividades contra o governo eram proibidas. Havia ainda uma polícia a piso que torturava as pessoas e as prendia, principalmente as que estavam contra o regime político. Não havia eleições livres. Nesse dia, 25 de abril de 1974, restaura-se a democracia. As pessoas começaram a ser livres de dizer mal do governo. O povo, homens e mulheres, começaram a eleger os seus governantes. Os partidos políticos e os sindicatos passaram a ser legais. João também soube que a guerra das colónias portuguesas, Angola, Guiné, Moçambique, iria acabar e que haveria retornados. Ele não percebeu isso muito bem e pensou que iria investigar mais tarde. Percebeu que o cravo vermelho era o símbolo desse dia. A Revolução de Abril era a mesma coisa que a Revolução dos Cravos, porque em Lisboa uma florista começou a distribuir cravos vermelhos às pessoas. Essas pessoas ofereceram-os aos soldados que os colocaram nos canos das espingardas. Então, em vez de balas que matam, havia flores por todo o lado. João correu por entre a multidão que se encontrava nas ruas. Encontrou no campo o velho baú. Meteu-se novamente lá dentro, como da primeira vez. O baú começou a saltar e a abanar até que parou. João abriu e saiu. Reconheceu o baú, o sótão da avó, e percebeu que tinha regressado. Correu escadas abaixo. Viu a mãe e a avó, sentadas como se nada se tivesse passado. Concluiu que o tempo para elas tinha parado. Abraçou-as com muita força e elas não perceberam porquê. Ele não disse nada, pois elas não iriam acreditar. Para ele esta viagem será inesquecível. Sentiu-se feliz por viver em 2014. Não se imaginava sem liberdade de expressão ou a levar reguadas na escola.